Bem-vindos ao Bekim Balacha 7, shiur número 24. A gente está terminando o Siman Kuf Samechtet 169. A gente está na Halacha 8, que é Bezat Hashem, a última Halacha desse Siman. E depois, Bezat Hashem, a gente vai começar a introdução ao próximo Siman. Quem tem o livro, estamos na página 52. Então, a Halacha 8... A gente estava falando nas halachot anteriores sobre a proibição de Lifnei Iver Lo Ten Mechshol, de dar uma comida para uma pessoa que não vai fazer brachá. Então ele escreve aqui na halachá que, apesar de que a gente falou sobre essa proibição, é permitido para pessoas que vendem comida, vender mesmo para pessoas que não vão fazer brachá. E mesmo que várias pessoas vão comer sem fazer brachá, sem fazer netilat yadayim, sem fazer birkat hamazon, etc. É permitido vender para eles a comida, como Bezat Hashem a gente vai ver na nota. Além disso, ele falou que é permitido eu colocar uma máquina de comida, mesmo que ela vai vender comida ou bebida, e as pessoas que vão comprar essa comida ou bebida não vão fazer brachá. Mesmo assim, está escrito que é permitido. Na nota, ele começa trazendo na Mishnah Brura, que o Mishnah Brura traz no Biur Halachá que a proibição que o Shulchan Aruch citou e o Remá de não servir para alguém que não vai fazer brachá se aplica somente quando a pessoa vai comer imediatamente. Quer dizer, eu estou servindo uma comida para a pessoa comer agora, aí se ele não fez netilat yadayim, não vai fazer brachá, isso teria a proibição. Porém, diz o Mishnah Brura que se ele está levando a comida para comer mais tarde, sei lá, na casa dele, onde for, fala o Biur Halachá, aqui eu não tenho essa proibição, porque vai que mais tarde, ele sim vai fazer brachá, ele sim vai fazer netilat yadayim. Então, ali, já que talvez ele vai fazer brachá mais tarde, então não tem problema se ele for comer mais tarde. Essa é a conclusão do Biur Halachá. Então, baseado nisso, a gente fala, olha, se alguém tem um mercado e ele vende comida, as pessoas compram para levar para casa, eu tenho aqui uma base para liberar, vender a comida para eles. Só que aí fica a pergunta, o que acontece se eu estou vendendo a comida num restaurante, que a pessoa está comprando para comer agora? Se nesse caso seria permitido, ou se aí, já que é para comer agora, porque aí o heter que o Biur Halachá trouxe para a gente não se aplica para restaurantes, somente para mercados. Alguém tem supermercado, o mercado vai vender, a pessoa vai comprar e levar para casa, ok? Tem um restaurante, ele vai comprar o iFood, eu vou mandar para casa dele, e aí ele faz. Mas o que acontece se eu estou servindo para ele comer agora? Então, o Kaf HaChaim traz o Torat Chesed, na verdade o Sdei Chemet cita esse Torat Chesed, é trazido pelo Kaf HaChaim na Halachá, onde traz que isso é permitido. Por quê? Fala o Torat Chesed, eu tenho aqui algumas coisas. Primeira coisa, eu tenho que alguns Rishonim falam que a proibição de Lifnei Iver Lo Ten Mechshol é somente para proibições de Oraita, mas não para proibições de Rabanan. No caso aqui é uma proibição de Rabanan, mas aí vocês vão perguntar, é verdade, mas o Shulchan Aruch falou que mesmo para Isur de brachá a gente não serve comida. É correto isso. Só que a gente tem aqui mais uma coisa. Que fala o Torat Chesed, o caso do Shulchan Aruch é uma pessoa que está recebendo pessoas de visita em casa. E aí quer dizer, se ele não der comida, sei lá o que eles vão comer ou não vão comer, etc. Aqui são pessoas que estão comprando a comida. Se ele não comprar aqui, ele pode comprar em qualquer outro lugar. E aí fala o Torat Chesed, aqui eu não tenho a proibição de Lifnei Iver Lo Ten Mechshol, que eu estou causando outra pessoa a pecar. Eu tenho aqui o que nossos sábios chamam de Messaia Bidei Overei Averá. O que quer dizer Messaia?
que eu estou facilitando, mas quer dizer, se eu não facilitar, ele já consegue fazer o pecado sem a minha ajuda. Então fala o Torat Chesed, quando eu tenho as duas coisas juntas, que ele já consegue fazer o pecado sozinho, eu só estou facilitando. E além disso, o pecado que eu estou facilitando é um Isur de Rabanan, fala o Torat Chesed que quando eu tenho as duas coisas juntas, eu posso sim vender para alguém que certeza não vai fazer brachá. E aí quer dizer, mesmo que ele vai comer aqui e agora. Então, baseado nisso é o que a gente falou na halachá em cima. Tem também o Shut Shevet HaLevi, que ele traz que tudo que você vende é permitido. Porque depois que a pessoa comprou, ele é responsável pelo que ele fez pela comida. É diferente de se eu estou dando para ele de presente, que eu sou responsável pelo que ele faz. E por mais que não é claro se o Shevet HaLevi fica com isso na conclusão, o Piskei Teshuvot traz essa opinião do Shevet HaLevi para permitir restaurantes, hotéis e etc., para servir comida para pessoas que não vão fazer brachá. Porque já que eles estão sendo pagos pelo serviço, restaurante, hotel, buffets e etc., eles estão sendo pagos pelo serviço, então já eles não mais são responsáveis pelo que está acontecendo com a comida. E aí, em relação ao que a gente falou na halachá em cima, de colocar uma máquina que vende bebidas ou comidas, etc., para quem não faz brachá, além de, então, todos os eterim que a gente falou até aqui, para quem vende, tem a ver também para as máquinas de comida. Além disso, o Imrei Davi traz que em relação a máquina de comida, eu tenho mais uma leniência, porque eu não estou servindo a comida, a pessoa está pegando a comida sozinha. Eu deixo a comida lá, ele coloca o dinheiro da máquina, a máquina traz para ele e ele pega sozinho. Então eu sou menos ainda responsável. É contado que foi perguntado para o Hazonish em relação a uma pessoa que quer deixar uma banquinha ali com comidas para as pessoas se servirem e deixarem o dinheiro, que é algo parecido com a máquina, e foi perguntado isso para o Hazonish, e aí o Hazonish escreve que é correto colocar ali uma placa com a brachá da comida, e aí quer dizer, você já está mandando a pessoa que comprar fazer a brachá, depois se ele fez ou não fez, é responsabilidade dele. De acordo com isso, também nas máquinas de comida, seria bom colocar uma plaquinha com as brachot. Só lembrando que aí, se vai colocar, não é suficiente colocar só a brachá Rishoná, tem que colocar também a brachá Achroná. Mas como a gente falou, de qualquer jeito, não precisa chegar nisso para permitir a máquina de comida. A gente se baseia no que o Torat Chesed falou, que quando a pessoa está comprando e além disso, eu tenho aqui duas coisas. Uma que ele pode comprar em outros lugares. Então não tem um isur de lifnei velotem michshol, é só messaia, que eu só estou facilitando o pecado, eu não estou possibilitando, eu só estou facilitando porque ele poderia comprar comida em qualquer outro lugar. E além disso, o isur é um isur de Rabanan de comer sem brachá, então aí já dá para permitir. Bom, com isso a gente termina o Siman Kuf Samechtet, e Bezat Hashem, agora a gente vai passar para o Siman Kuf Ain 170. Mas a gente não vai começar ainda as halachot, a gente vai fazer a primeira parte da introdução ao Siman. Esse Siman Kuf Ain vai falar sobre os costumes que a gente tem que ter durante a Seudá. E aí na introdução a gente fala justamente sobre a importância da pessoa santificar o momento da Seudá. Nossos sábios ensinam
que a mesa da pessoa é considerado como um altar, sim, porque a avó traz, quando a pessoa fala Divrei Torah na mesa, é considerado como se ele estivesse comendo do Mizbeach. Quando ele não fala Divrei Torah Lo Aleinu, aí porque a avó traz que é considerado como se fosse um Mizbeach para Avodah Zarah. E daí aqui nossos sábios derivam a importância de a pessoa comer a sua comida com santidade. O Shulchan Aruch citou no Siman Kuf Samech Zayin, que a gente estudou atrás, que a nossa mesa é justamente comparada com o Mizbeach, com o altar para Hashem. E aí está escrito na Gemara, em Masechet Brachot, que hoje em dia, que a gente não tem mais o Beit HaMikdash, né? A gente não faz mais Korbanot para Hashem, o que perdoa a pessoa é a mesa dele. E aí, o que é, como a mesa perdoa a pessoa? Então, a gente tem o Mishnah Brura atrás, que quando sobra comida na mesa, ele pega essa comida e usa para dar de destacar para os pobres, isso é o que traz capará para a pessoa. Isso é um Mishnah Brura, assim ele escreve no Mishnah Brura. Porém, o Chafetz Chaim, o próprio autor do Mishnah Brura, no Sharat Tziyun, ali no próprio lugar onde ele escreveu isso no Mishnah Brura, ele traz mais uma coisa que serve de capará para a pessoa, quando a pessoa discute palavras de Torá, ele fala sobre halachot ao longo da refeição, isso serve de capará para a pessoa. O Baer Eitev, ele traz em nome do Shla, que tem um Midat Hassidut de colocar uma toalha bonita na mesa, justamente para lembrar e reconhecer a santidade que tem o momento da refeição. Então, por isso, tem ali a necessidade disso. O Shnei Lochot Abrit, o Shla, que a gente acabou de citar ele traz que, quando ele era jovem, ele foi pedir uma brachá para o mestre dele, o Rav Shlomo. Então, ele traz que o mestre dele falou que você precisa se santificar em duas coisas, e aí você vai ter brachá em tudo que você for fazer. Ele falou, quais são as duas coisas? Se santifica no que você vai comer e se santifica nas suas relações íntimas. Se você for cuidadoso nesses dois campos, não se deixar levar pelos seus desejos, tomar cuidado para não fazer coisas proibidas nesses dois campos, você vai ter muita brachá. O mestre falou para o Shla Kadosh que as outras mitzvot da Torá, quando você faz uma coisa errada, fica uma impressão na alma da pessoa, no corpo da pessoa, mas não é algo tão forte. Ele falou, esses dois campos, como eles são parte do que sustenta a saúde da pessoa, foi quando a pessoa faz uma verá, tanto no que ele come, como nas relações íntimas que ele tem, é uma verá que a impressão fica impregnada no corpo da pessoa de uma maneira muito forte. Por isso é mais difícil de apagar. O Ben Ish Chai traz que tem uma halachá em Halachot Shabbat que está escrito En Kiddush Ela Bimkom Seudah. Fala o Ben Ish Chai, o pshat da halachá é que o Kiddush que a pessoa precisa fazer no Shabbat precisa ser no lugar onde ele faz a Seudah. Mas o Ben Ish Chai fala que dessa halachá dá para a gente aludir um conceito que a Kedushá da pessoa depende de como ele se comporta durante a Seudah. A pessoa que se santifica na Seudah, essa é a pessoa que vai adquirir Kedushá. Assim o Ben Ish Chai traz isso que é o assunto do que a gente está falando aqui, de como se comportar ao longo da Seudah. O Hidá, ele traz uma história que aconteceu com o Rav Yosef Kovo. Ele falou, na época dele, na cidade dele, em Salônica, tinha uma pessoa que começou a revelar segredos. Ele sabia coisas que as pessoas sabiam, e etc. E as pessoas ficaram espantados, como ele sabe tudo que ele sabe. E foram verificar e analisar essa pessoa.
Escrito que vieram os Chachamim e falaram para o Rav Yosef Kobo que essa pessoa comia muito, grande quantidade, como um animal, etc. Ele falou, olha, se é assim, não tem dúvida que o que ele está fazendo, etc., é através de forças negativas. Quer dizer, o Hidá traz isso, que o Rav Kobo falou, olha, se ele come e bebe como um animal, com certeza ele é uma pessoa que está cheio de energias negativas. Se ele tivesse Kudushá, etc., não ia ser assim, não tem necessidade de procurar mais, ver de onde vem, etc. Não dá para confiar nesse tipo de pessoa. O Zohar traz exatamente isso que o Rav Kobo falou, a pessoa que come demais, bebe demais, ele acaba sendo possuído por energias negativas. Então, por isso que está escrito no Pasuk, em Mishlei, Tzadik ochel lesova nafsho, quer dizer, o Tzadik come o que ele precisa para satisfazer a alma dele, não mais. Mas o Beter Reshaim Techsar, a barriga dos Reshaim, das pessoas ruins, está sempre faltando, é que eles sempre estão com vontade de mais e mais e mais. E aí, por isso, está escrito também que a palavra Beten, barriga, em hebraico, o valor numérico é 61, que é o mesmo valor numérico da palavra Tumá, impureza. Quer dizer, quando a pessoa come demais, come por gula, só para satisfazer os próprios desejos, isso é considerado impureza. E é claro que na nossa geração esse é um assunto que é muito, muito delicado, porque a gente vive uma geração onde as pessoas têm tudo de várias maneiras, de várias coisas, a gente tem uma grande fartura, os desejos, a gente é bombardeado por aromas, sabores e coisa, etc. É difícil falar de controlar o desejo de se alimentar. E aqui se aplica também o que o Arizal fala, que tem tanta tumá, tanta clipá, o Arizal falou isso sobre a geração dele, que é nessa geração que um esforço pequeno que a pessoa faz hoje em dia equivale a uma coisa muito grande que faziam antigamente. Então a pessoa não tem que desanimar e falar, olha, eu estou numa geração que não tem nada. Tudo que a gente se esforça pelo menos é bom a gente estar consciente dos níveis que existem, por mais que são níveis que estão distante da nossa realidade, um pequeno passo que a gente dá na direção correta nesse assunto vale mais do que coisas e coisas e coisas que as pessoas faziam nessa relação de controlar os próprios desejos, quando eles não tinham a possibilidade de ser bombardeado com filmes e fotos e vários sabores e aromas e etc., de todas as comidas que tem. Então, por isso, mas de qualquer maneira, é importante a gente estar consciente que existem esses níveis elevados, mesmo que estão distantes da gente, para pelo menos a gente se esforçar para se aproximar um pequeno passo. Então, hoje a gente fica por aqui. Baruch Adonai Leolam. Amém ve amém.